vamos falar dos 3 passos para o analista que quer ser referência em inovação em grandes empresas. É isso que eu vou te entregar hoje e a gente vai direto ao ponto. Te peço apenas uma coisa. Compartilha, aperta o aviãozinho e chama aquela pessoa que você considera muito, que você ama, que quer crescer numa grande empresa, mas que não sabe exatamente por onde começar, tá bom? Vamos lá. Inovação é um tema que está em pauta no mundo, especialmente nas grandes empresas, é muito falado, procurado, demandado, no entanto, é pouco encontrado. O que eu vejo é, no nosso dia a dia, a gente se deparando com várias inovações a todo momento. Você vai ao McDonald's hoje e você pode fazer um pedido no caixa, como sempre foi. Ou pode ir num totem ali ao lado e fazer o seu pedido sozinho, se atender e aí receber o pedido ali pronto. Você pode ir ao mercado e passar naquele caixa tradicional também. Ou você pode ir num caixa de autoatendimento, onde você passa as compras, faz o pagamento e vai embora. A carteira de habilitação, o título de eleitor que antes tinha que estar na carteira física, hoje está no celular. Então, o mundo vem se transformando muito. E aí, a gente se depara com isso, então todo mundo sabe que é importante. Só que, se o seu líder analista sai lá da mesa dele, para na tua frente e fala: temos um problema e eu quero que você resolva de uma maneira inovadora, é capaz de aparecer uma tela em branco na sua cabeça. Você travar. Porque uma coisa é, resolva o problema para mim. E outra coisa é, resolva o problema de uma maneira inovadora. Desculpa. E quando vem essa frase, essa solicitação, inove na solução, muita gente trava. Por quê? Porque inovar parece ser muito difícil. Mas inovar não é difícil. Inovar é uma maneira de pensar, é uma filosofia, é uma cultura. E é o que eu vou te entregar hoje. Então, qual é um erro comum que eu vejo? É você estar ali na empresa e de repente acontece um problema. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que na sua empresa alguém tenha requisitado um material para almoxarifado. Um uniforme, um chamex, uma caneta, qualquer coisa que seja. Entrou lá no sistema de requisição, lá de solicitação de material na grande empresa e falou: preciso de um chamex e uma caixa de caneta. Aí vai até o almoxarifado e fala: olha, já solicitei, já requisitei, já está lá para mim o custo desse chamex e da caneta, então só vim aqui retirar. E aí, enfim, a pessoa responsável pela área vai lá: tá bom, vou pegar. E volta. Ih, tá faltando, não tem não. Mas como é que não tem? Se eu tinha no sistema, eu pedi, estava lá que tinha, agora eu preciso, não tem? Não, não tem. E aí nessa hora, tá bom, escala, e aí o gerente de uma área, o gerente da área solicitante chama lá o gerente da área de almoxarifado, reúne as equipes e fala: o que está acontecendo aqui? Quem é que tirou e não marcou? Quem é que não atualizou o sistema? Quem é que errou aqui? Quem é que errou ali? Querem achar o responsável pelo problema. E nessa hora, o que acontece é que todo mundo fica intimidado. Porque se você acha o pai de um problema, o responsável pelo problema, a pessoa a ser crucificada, o que acontece é que ela fica com medo. Caramba, o que vai acontecer comigo? Será que a culpa é minha? Se a culpa for minha, será que eles vão me dar uma penalidade? Será que eu vou ser mandado embora? O que será que vai acontecer comigo? Então gera um clima de medo. Medo de errar, porque quando algum erro acontece, a primeira coisa a fazer é: vamos descobrir quem errou, para a gente poder cobrar. Não pode ser assim, tem que responsabilizar, tem que cobrar. E aí você constrói uma cultura que tem aversão ao medo. As pessoas procuram fazer tudo certo, e isso é bom para a empresa, procuram acertar, mas porque tem medo do que pode acontecer se elas errarem. Isso é o que eu vejo na maioria dos lugares. E isso se reflete na inovação. É por isso que às vezes é tão difícil inovar. Porque imagina que nessa empresa onde isso acontece e as pessoas têm medo de errar, você fala assim: eu quero que alguém inove agora no controle do almoxarifado. Eu preciso de uma solução inovadora. E aí alguém fala assim: caramba, a gente poderia mudar a maneira de liberar os itens, né? Hoje ele pede lá no sistema e faz a baixa, alguém vem aqui e retira. Ah, vamos mudar tudo? O cara vem aqui, ele já pega e depois que ele pegar, ele informa que ele pegou e a gente faz a baixa. Só que, imagina que nessa empresa, onde sempre procuram os culpados, eu vou e dou uma ideia dessa, inverter o fluxo. Ao invés de alguém fazer a requisição do material de almoxarifado e depois ir lá retirar, não. Vai lá, entra no almoxarifado, retira e depois faz a baixa do que retirou. Como a gente faz no mercado, né? Entra, escolhe tudo que eu quero e aí eu passo, coloco no meu carrinho e depois eu passo no caixa para pagar o que eu retirei do mercado. Imagina que fosse isso. Só que essa pessoa vai sugerir isso e vai falar: tá, mas e se eu sugerir isso, se eu fizer essa sugestão, se eu sugerir isso e der errado?
E se o resultado for pior do que o que tem hoje? Meu Deus, vão me crucificar, vão me comer vivo. Tô fora, vou ficar quietinho. E aí o líder da área tá lá. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que vocês não tenham ideias. Não é possível que não saia nada de novo aqui. E todo mundo calado. Por quê? Quem é o doido que vai se arriscar a sugerir algo novo que ninguém nunca fez, que ninguém nunca testou? Sabendo que se der errado, o que acontece geralmente lá? Quem é que deu essa ideia? Quem é que fez isso? Quem é que mudou? Quem foi o responsável? Então, quem é o doido que vai se arriscar? Certo? Ninguém. Ninguém se arrisca. E aí o líder fica: não temos pessoas inovadoras aqui. Precisamos trocar o nosso quadro e contratar mais pessoas inovadoras. E aí você, analista, qual é o seu papel? É quando você vive nesse ambiente e começa a acreditar que essa é a maneira de fazer. É quando você identifica algo que não funcionou bem na empresa e o seu instinto fala: ah, agora eu vou descobrir quem foi. Deixa eu ir lá, deixa eu pegar o que aconteceu. E aí todo mundo fica querendo se isentar da responsabilidade, passar batata quente, porque o responsável, quando é classificado alguém como responsável, encontrado, ele é crucificado na empresa. Poxa, foi você que errou, penalize, cobre, cobre, cobre. E é esse o feedback para quem erra. Você será cobrado, você será penalizado. E se você errar muitas vezes, provavelmente você vai perder seu emprego. Esse é o feedback. Essa é a cultura. Então, analista, cuidado. Porque mesmo que você esteja numa empresa onde isso acontece, não aceite que isso é normal. Isso pode até ser comum. É comum porque você vê muito em muitos lugares, mas normal não é. Isso alimenta uma cultura que é contra a inovação. E aqui vem o grande pulo do gato. Aqui eu quero te entregar o pulo do gato. O pulo do gato é que um ambiente inovador tem que adorar erros. Nossa, Júlio, do que você está falando? Esse é o paradoxo. Um ambiente inovador ama erros. Sabe por quê? Porque toda vez que você vai inovar, você precisa testar algo novo. A inovação vem da prática de tentativas que levam a erros e acertos. Os acertos são comemorados, te levam para um novo patamar, mudam processos, geram novos resultados e é só alegria. Mas tem os erros. E sempre que você começar a implementar a prática de testes para melhoria, você vai ter que conviver com erros e acertos, porque você não vai sair testando um monte de coisa nova e tudo vai dar certo. Isso é impossível. O erro faz parte do processo de inovação e do processo de crescimento. Errar é normal. Se você quer inovar, você precisa entender que você vai errar, que a sua equipe vai errar, que a sua área vai errar. E quando você está numa empresa que crucifica quem erra, que procura culpados, você está construindo a cultura aversa à inovação. É uma cultura que não aceita erros, sendo que onde você inova, o erro tem que ser aceito, tem que ser, vamos dizer assim, né? Quase que celebrado. Sabe por quê? Porque a cada erro que você vive, você aprende uma maneira de não fazer. Isso é um capital intelectual. Eu já sei que desse jeito não funciona. Nem vou testar ele de novo. Isso tem valor. E aí você testa de outra maneira. E você vai ver se vai dar certo ou se vai dar errado. E se deu certo, uau, comemora. Se deu errado, eu já sei agora duas maneiras de não fazer. Então é muito importante que você entenda isso, analista. Não aceite, não ache comum um ambiente que crucifica quem erra. Errar é bom quando você quer inovar. E aí eu caio num ponto aqui, uma frase que eu falo demais. Tem dois tipos de erro. O erro honesto é aquele erro de quem erra querendo acertar. Olha, eu quero fazer esse processo ser melhor, vou testar algo diferente. Testei e deu errado. Tá tudo bem. É o erro honesto. O que eu não acho que tem que ser aceito é aquele erro displicente. Eu sei que está errado, mas eu ignoro. Por exemplo, nossa, eu vi que aquela pessoa ali está fazendo aquele processo de controle do estoque, tudo errado. Eu sei que está errado porque eu já passei por aquilo e tal. Ah, mas eu não vou falar não. Eu não vou me meter nessa não. É canseira. Eu vou falar, a pessoa vai ficar chateada comigo. Eu vou fingir que nem vi. Erro desonesto. É alguém que sabe que está errado e mantém o erro. Não é desse tipo de erro que a gente está conversando aqui hoje. Agora eu estou falando do erro honesto. É você, quando quer inovar, quer testar algo novo, e aí você testou e deu errado. Está no jogo. E nas empresas inovadoras e as pessoas que têm habilidade para inovar entendem que o erro faz parte do processo. Lá na minha área, né, na empresa que eu trabalho, na área que eu controlo, eu procuro, sempre quando eu vejo um erro que decorre de um teste de algo diferente, eu procuro elogiar. Isso é contra-intuitivo.
A maioria das vezes as pessoas estão no modo automático. E quando vem o erro gera mais retrabalho, mais energia, mais cansaço. Então todo mundo que se envolveu na solução daquele problema está geralmente com a intenção de saber quem é que foi, por que fez isso, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Você fica tentando mudar as coisas e depois sobra para eu resolver. Esse é o instinto das pessoas. E o que eu, como líder, procuro fazer? Antes de que qualquer pessoa dê um depoimento desse, eu intervenho e falo: nossa, você fez isso e não deu certo, foi muito ruim, mas parabéns. Massa! Eu vi que você estava fazendo isso para buscar uma nova maneira, uma maneira melhor de fazer. Cara, você está de parabéns. Eu adorei a sua tentativa. Continue tentando. A gente já sabe que essa aqui não funciona bem, mas a coragem que você teve para tentar fazer diferente é louvável e eu admiro demais. Continue assim. Quando eu, como líder, faço isso, as outras pessoas da equipe vêm, primeiro que elas já não vão reclamar. Porque não existe essa cultura de, né, caramba, o chefe acabou de dar um reforço positivo que ele fez e eu vou ficar aqui criticando. Não, não vou ser contra o chefe. E segundo, é um recado claro. Pessoal, podem tentar. Se vocês errarem, vocês serão tratados assim. Quando a gente está falando do erro honesto, né? Aquele erro de quem está tentando algo novo para poder melhorar e como? E por ser novo deu errado. Elas falam, caramba, eu posso tentar, eu posso testar. Vou testar. E aí testa, deu certo, parabéns, fantástico, extraordinário, vamos comemorar essa vitória. Testa, deu errado, tá tudo bem, fica tranquilo, mandou bem demais, toca aqui, show. Vamos para a próxima, continua testando, busca uma maneira melhor, tô com você. Isso constrói um ambiente inovador. E esse é o primeiro princípio. Analistas inovadores, empresas e áreas inovadoras têm que ter a cultura de tolerância ao erro, porque o erro é parte é requisito, né? É parte inevitável de uma curva de inovação, de um processo de inovação, de uma área que inova. O erro é intrínseco à inovação. É impossível não errar. Dizem que o Thomas Edison, antes de conseguir, né, fazer a luz, ele errou centenas de vezes tentando aquele mesmo projeto. Sei lá, milhares de vezes. Ele tentou e dava errado, e ele não desistiu até conseguir. Agora, se ele fosse alguém que não tolerasse ao erro, que não tivesse uma tolerância ao erro, você acha que ele teria tentado mais de uma centena de vezes até chegar lá? Na segunda ou terceira ele já estava pé da vida e nunca mais olhar para aquilo. E é o que a maioria das pessoas fazem. Então, esse é o primeiro grande erro. E esse também é o primeiro passo para quem quer ser uma referência em inovação. Construa a mentalidade de tolerância ao erro. É muito importante que você entenda isso, certo? E esse é apenas o primeiro passo. Tem mais dois para te entregar. Então, uma vez que você construiu essa mentalidade, já entendeu que o erro faz parte do processo, que o erro é bom porque ele te ensina alguma coisa, te ensina algo que você não sabia, você vai tentar melhor e vai mudar o que você já sabe que você não tem que fazer. E tem um parênteses também. Você tentou, deu errado, além de ter aprendido com isso, não esteja apaixonado por aquele teste. Não tem problema voltar atrás. Não tem essa. Ah, mas eu falei para mudar, agora eu vou falar para todo mundo voltar atrás. O que vão pensar de mim? Não vão pensar nada. No ambiente que aceita a inovação, que tem a cultura da inovação, vai falar: que massa, você tentou algo que não funcionou e agora a gente voltou para algo que funcionava e você vai continuar tentando alguma coisa que nos leve para um patamar ainda melhor. Então, não tem problema voltar atrás se aquele teste não deu certo. Isso é o modelo mental, o modelo de pensamento que você tem que ter se você quiser ser uma referência em inovação na empresa, certo? Então esse é o primeiro passo, tolerância ao erro. Segundo passo, a inovação vem da quebra de padrões. E nós vivemos rotina, nós vivemos padrão todos os dias. Eu sou capaz de apostar R$ 50, R$ 100, que o que você fez hoje, a sua rotina hoje, o que você viveu hoje, você já tinha vivido essa semana. Talvez você não falou exatamente com a mesma pessoa, mas foi a mesma rotina. Você acordou na mesma hora, fez as mesmas coisas, saiu de casa do mesmo jeito, chegou no mesmo lugar, trabalhou com a mesma coisa, e etc, etc, etc. E agora está em casa repetindo um padrão que você já viveu várias vezes. E aí a sua mente, ela procura ter padrões, porque isso poupa energia. Se você está agindo de um modo repetitivo, você consegue entrar no modo automático, como escovar o dente, que você não tem que ficar pensando mais para escovar o dente. Você começa a escovar o dente e a sua cabeça divaga, você pensa em várias outras coisas. Como andar de bicicleta, como dirigir um carro. Você não fica pensando no que está fazendo, porque a tua mente já se acostumou com aquele processo, aquilo é padrão, é repetitivo, então ela entra no modo automático e isso poupa energia, certo? E a tua mente e a tua cabeça
querem que você viva padrões sempre para economizar energia, porque esse é o instinto de sobrevivência, ok? Agora, para a inovação, o padrão não ajuda. Porque quando você quer inovar, você quer fazer alguma coisa diferente. E ser diferente é quebrar padrões. Então, qual é o segundo passo? E aí eu vou começar esse segundo passo te falando qual é o erro que eu vejo. São pessoas que vivem rotinas e não estimulam essa rotina com coisas diferentes em nenhum momento. Então, vamos lá. Eu trabalho sempre no mesmo lugar, eu falo com as mesmas pessoas, eu sempre vou almoçar com as mesmas pessoas, eu sento na mesma cadeira, do mesmo jeito, falo sobre os mesmos assuntos. Eu gosto, por exemplo, de assistir determinada coisa na TV, imagina que seja programa esportivo. Eu só assisto programa esportivo. Eu gosto de ler sobre, sei lá, sobre novela. Eu só leio coisas sobre novela. E aí eu começo a repetir aqueles meus gostos, aqueles meus hábitos. E quando eu mantenho isso repetidas vezes, você tem dificuldade de pensar diferente, porque você está vivendo um padrão todo santo dia. Então a sua cabeça sempre pensa igual. E é por isso que quando alguém na grande empresa, o teu líder ou alguém te desafia a pensar diferente, a tua cabeça dá um branco. Sabe por quê? Porque ela não sabe fazer diferente. Ela se acostumou e te treinou para fazer sempre igual, sempre igual, sempre igual. E esse igual te impede de inovar. Certo? Caraca, Júlio, é desse jeito mesmo. Eu faço as mesmas coisas, os mesmos programas, os mesmos horários há muito tempo. E realmente, quando alguém me pede para ter uma ideia completamente diferente, é difícil, cara. Dói a cabeça pensando. Tá bom, então agora eu vou te dar a principal técnica, a mais eficiente que eu já vi, tive acesso, conheci e mais acessível de preço para que você possa se desenvolver como alguém inovador. Sabe qual é? Você precisa quebrar sua rotina. Se você vai para o trabalho todo dia pelo mesmo caminho, de vez em quando mude a rota, nem que seja levemente. Sabe por quê? Quando você muda, você sai do comportamento automático e você traz a sua mente para o momento presente. Você começa a ter que se concentrar naquele novo trecho que você está fazendo, porque você não conhece ele tão bem. Você não sabe onde tem pardal, você não sabe onde tem que virar, você não sabe onde tem semáforo, você não sabe nada, você não sabe onde tem quebra-mola, então você fica atento e você está vivendo aquele momento. Finalmente, depois de tanto tempo que você já fazia no automático o caminho antigo. E ao fazer algo pela primeira vez, você fica tão atento que você começa a observar outras coisas. Você vê um estabelecimento comercial que você nunca viu. Você vê uma paisagem que você nunca viu. E aí isso são novos estímulos para a tua mente. E a tua mente começa a ter novos arquivos. Nossa, que vista legal que tem aqui. Olha que loja interessante, eu nem sabia que tinha uma loja disso aqui por perto. E aí você vai começando a estimular. Então, é importante que você mude os teus padrões. Ah, eu adoro assistir TV, programas de esporte. Quebra o padrão. Pega um dia, pega alguns momentos e vai assistir programa de ciências, vai assistir comédia, vai assistir qualquer outra coisa que não seja o teu padrão, porque a tua mente vai começar a receber estímulos diferentes. E a inovação significa que você foi capaz de criar uma nova maneira melhor de fazer, ou seja, você tem que mudar um padrão que já existia. E quando você tem estímulos diferentes, conversa com pessoas diferentes, almoça com pessoas diferentes, em lugares diferentes, faz caminhos diferentes, consome livros diferentes, etc., a tua mente começa a ter vários outros estímulos que ela não tinha, conhecimentos. E na hora de inovar, ela conecta pontos. Então, eu sempre fiz isso assim e estou com um problema para resolver. Esse problema para resolver, eu posso conectar ele com aquilo que eu vi. Sabe aquela loja do Caminho Novo? Caramba, ela é de ferragens. E o que eu preciso resolver aqui precisa de uma estrutura que eu pensei de fazer, de carrinho de metal, e lá eu consigo ver o que ele tem de ferro para desenvolver essa estrutura do jeito que eu quero. Vou dar um pulo lá. E você só pensou nisso porque você, em algum momento, viu que tinha uma loja de ferragens. E aí, cara, se eu tivesse um carrinho de ferro, eu acho que eu conseguiria resolver esse problema aqui de almoxarifado, de transporte, qualquer coisa que seja. Poxa, eu vi aquela loja de software, de logística. Caramba, a gente está com problema de entrega. Acho que eu posso visitar aqueles caras e ver se eles têm uma solução melhor do que a minha. Então, inovar é conectar pontos. E quando você consome coisas diferentes, você tem um repertório novo. E aí você é capaz de fazer diferentes. É como uma caixa de ferramentas. Imagina que na sua caixa de ferramentas, que é uma analogia para a sua mente inovando, você tenha lá um martelo e uma chave de fenda. Só um martelo e uma chave de fenda. Com um martelo e uma chave de fenda, você tem um número limitado de soluções que você pode dar com aquelas ferramentas. Aí um dia você compra uma chave Phillips. Olha, você tem uma nova maneira
de resolver. Você tem mais um tipo de problema que você é capaz de resolver com a chave Phillips. Outro dia você compra um alicate. Outro dia você compra uma chave inglesa. Outro dia aí você vai comprando. Você vai aumentando seu repertório. Outro dia você compra uma trena, e etc. Quando você vai enchendo a sua caixa de ferramentas com novos recursos, você é capaz de resolver novos problemas. Problemas que você antes não era capaz, de maneiras novas. E é isso que acontece. Quando você consome coisas novas, se relaciona com novas pessoas, almoça em novos lugares, usa caminhos diferentes, pratica novos esportes, tem uma literatura de um tema, né, que você não tem o hábito de fazer, assiste programas de um tipo que você não tem o hábito de ver, você vai dando um repertório para a tua mente. E na hora que alguém te desafiar a inovar, você vai ter uma caixa de ferramentas muito mais completa, aliás, muito mais completa. E você vai buscar no teu repertório e falar, tem sim, tem algo que eu vi num documentário, que era uma solução muito parecida com o que a gente precisa. E sabe o que eles fizeram lá? Foi isso, isso e isso. Sério, documentário de quê? Nossa, era um documentário super interessante, de ciências, que eu assisti em inglês, em lugar tal, nunca tinha visto, e foi bom. Então olha só como que isso funciona, certo? Então vamos recapitular. Quer ser um analista de referência em inovação? Primeiro, desenvolva a mentalidade de inovação que começa por ter tolerância ao erro e ajude a sua área, a sua empresa a promover a cultura de tolerância ao erro. Uma empresa que procura culpados desenvolve uma cultura aversa ao erro e esse lugar é péssimo para inovação. Um lugar que aceita os erros honestos, aqueles erros que são decorrentes de testes para fazer melhor, mas que deram errado, e que fomenta uma cultura de tolerância ao erro, ó, tá tudo bem você ter errado, tá tentando, vamos nessa, valeu, foi top, tenta de novo diferente, nesse lugar a inovação acontece. Então, cultura de tolerância ao erro é o primeiro passo. Segundo passo que eu te entreguei, analista, é consuma coisas diferentes, tenha estímulos diferentes, fale com pessoas diferentes, faça esportes diferentes, frequente caminhos diferentes, almoce em lugares diferentes, leia livros diferentes, assista filmes diferentes, faça cursos diferentes, tudo diferente. Quanto mais você permitir novos estímulos, maior vai ser o seu repertório para inovação. E agora você tem 2 dos 3 passos para ser uma referência em inovação. E eu vou te entregar o terceiro. O terceiro passo é o seguinte: você não vai resolver os problemas do mundo sozinho ou sozinha. Você não é um oráculo e nem tem que ser. Para que você seja inovador, você precisa dominar a metodologia de inovação, que é o que eu estou te entregando, né? Cultura de tolerância ao erro, consumir coisas diferentes para ter repertório. E o terceiro passo, entenda que você vai resolver as coisas em equipe. Quanto mais você se relaciona com pessoas e envolve elas na solução, mais rica é a solução, porque tem todas as suas ferramentas, mais as ferramentas dela, mais a ferramenta do terceiro, e aí você vai promovendo solução. Ou seja, o que eu vejo que é um erro? As pessoas em uma área, em uma empresa, tendem a ficar cada vez mais parecidas, porque a gente se associa por semelhança. Então você começa a conviver um com o outro e eu passo o meu jeito de pensar, minhas manias para aquela pessoa e ela passa o jeito de pensar e as manias dela para mim. E a gente vai ficando cada vez mais parecido, pensando cada vez mais igual. E aí a gente pensa igual, e quando surge uma vaga na nossa área, a gente se identifica, né? Se por familiaridade, familiarização, contrata alguém que é parecido com a gente, porque a gente gosta de quem é igual a gente. Toca aqui, ó, caraca, pensa igual a gente, vai vir para cá, vai ficar super bem. E vai fazendo um ambiente que é muito homogêneo. Tudo igual. Mesmas maneiras de pensar, mesmas experiências de vida, mesma maneira de falar. E esse ambiente homogêneo é também uma barreira à inovação. Porque se todo mundo pensa do mesmo jeito, você vai ter as mesmas respostas para o problema, seja da pessoa A, da pessoa B ou da pessoa C. Então, o terceiro passo para que você seja uma referência em inovação é procure, na hora de resolver problemas, juntar pessoas diferentes. Procure ter diversidade. E o que é diversidade? É você ter pessoas que tiveram experiências diferentes de vida, histórias diferentes de vida, formações diferentes, opiniões diferentes, gostos diferentes. Porque quanto mais diferentes, mais diferente é o repertório de cada um. E quando você junta eles, o repertório aumenta, ele duplica, ao invés de ele ser um espelho do outro.
Ao invés de você ter duas pessoas que pensam muito parecido, e cada uma delas tem as mesmas 10 ferramentas, quando você tem diversidade, você tem duas pessoas, cada uma delas com 10 ferramentas, mas essa aqui tem 10 e essa tem 10 diferentes, então você tem 20 ferramentas para inovar. Então, analista, é muito importante que você valorize a diversidade na hora de buscar a inovação. Está participando de um projeto onde você tem que dar uma ideia inovadora, tem que achar uma solução inovadora? Traga, convide para essa equipe, para essa reunião, pessoas que sejam muito diferentes. Um que gosta de skate e um que gosta de música clássica. Um que sempre come massa e um que é vegetariano. Um que gosta do Lula e outro que gosta do Bolsonaro. E assim por diante, né? Só quis trazer aqui exemplos de distância de pensamento. Coloca esse pessoal no mesmo balaio e fala, galera, temos que resolver esse problema. E aí, com um repertório tão rico como esse, a ideia, os pontos que serão conectados tendem a ser muito melhores do que aquele ambiente onde você tem um monte de gente parecida, que todo mundo tende a dar a mesma resposta, pensar na mesma solução. Então, esse é o terceiro passo. Vamos recapitular? Passo número 1, cultura de tolerância ao erro, mentalidade de tolerância ao erro. Se você quer ser inovador e construir um ambiente inovador, você precisa acreditar e fomentar em um lugar onde quem tenta e erra não é crucificado. Lugares que buscam o culpado quando alguma coisa dá errado destroem o ambiente da inovação. Não tem inovação ali porque todo mundo tem medo de dar uma ideia, mudar alguma coisa, porque se der errado, será crucificado. Então esse é o passo número 1. Cultura e modelo mental de tolerância ao erro. Passo número 2, para que você seja uma referência em inovação. Busque estímulos diferentes. A tua mente vai querer fazer você cair num padrão, numa rotina. Mesmos caminhos, sempre, mesmo tipo de leitura, mesmo tipo de programa de TV, as mesmas pessoas para almoçar todo santo dia, nos mesmos lugares, na mesma mesa, nas mesmas posições na mesa. Pare e observe. Se você está almoçando sempre com as mesmas pessoas, isso é muito provável, vocês sentam sempre nas mesmas cadeiras. Porque a tua mente quer que tenha padrão para poupar energia. Mas isso inibe a inovação. Então, busque caminhos diferentes, pessoas diferentes a todo momento, pratique esportes diferentes, literaturas, filmes diferentes, tudo diferente. Tenha momentos para viver coisas diferentes e aumentar o seu repertório. E passo número 3, coloque na equipe ou no time de solução de problemas de inovação pessoas diversas. Pessoas que são diferentes, que têm princípios diferentes, maneiras de pensar diferente, preferências, né, diferentes, para que você possa ter ali naquele ambiente uma conexão de ideias que não teria no lugar onde todo mundo pensa igual. E assim você começa a criar um ambiente inovador. E assim você se torna uma pessoa que é uma referência em inovação, porque você conhece os 3 passos que quase ninguém conhece e que menos gente ainda coloca em prática. Coloque esses 3 passos em prática. E eu te desafio de, depois de um mês fazendo isso consistentemente, com disciplina, alguém não ter comentado que você está diferente, mas sendo um comentário positivo, um elogio. Nossa, que legal! Como você está diferente, como você está pensando diferente, que ideia bacana.